Renato 38, mais uma polêmica para a coleção dele, né, rapaziada? Mais uma polêmica para a conta do homem. Parece que ele é o rei dos cancelamentos, né? Ultrapassou qualquer outro aí que poderia disputar com ele, porque parece que toda semana tem um cancelamento pro homem. Porém, dessa vez eu vou discordar dele. Eu não sou o cara que tá sempre discordando das opiniões dele. Óbvio que tem coisas que eu não concordo, que eu acho que ele sempre leva tudo ao extremo, né, para polemizar justamente, para gerar um impacto maior nas pessoas. Algumas coisas eu até concordo com ele, outras coisas eu discordo, e hoje eu vou discordar de novo por essa questão da Lei Áurea, né, que ele opinou, da escravidão. Eu acho que a Lei Áurea aconteceu num momento em que já não dava mais para sustentar a escravidão no Brasil. É difícil você imaginar mais 40 anos de escravidão num país como o nosso, entende? Imagine ter que esperar até praticamente a pré-Segunda Guerra Mundial ali, um período pré-Segunda Guerra Mundial, para você dar fim a um dos momentos mais tristes da nossa história. Então seria muito complicado, o Brasil já era muito mal visto, né? E você pode chegar e discutir sobre a lei ter sido mal elaborada, mas não no momento em que ela veio, entende? Ela aconteceu como todas as outras leis e momentos brasileiros aconteceram, entendeu? Que é como? Às pressas. Às pressas. Sem muito planejamento, porque deixou para cima da hora, deixou para um momento que já estava insustentável demais. O Brasil já era muito mal visto por conta da escravidão nas Américas, né? Principalmente nos países americanos e também nos países europeus. Então, ele deixou chegar a uma situação insustentável para elaborar a lei às pressas, que é o que acontece até hoje. Tudo de substancial que acontece no nosso país é feito às pressas. Não há profissionalismo, não há planejamento e não há uma execução do projeto conforme o planejamento foi feito. É um problema que irradia até os dias de hoje no nosso país. O Brasil é um país que tem um povo extremamente trabalhador, porém pouco profissional. Nós temos essa dificuldade. Não está na nossa cultura ser profissional. Se você dá um pacote de bala para qualquer mulher que vender, ele vai vender. Só que ele não tem aquele apto, sei lá como é que se diz, empreendedor, que talvez você encontre nos Estados Unidos e também até mesmo na Europa, né? Porque eles tendem a profissionalizar tudo que eles fazem. Tudo se torna muito profissional. E os países que não têm essa cultura de profissionalismo, vocês veem que eles ficam para trás. Os países que não profissionalizam as etapas de seja lá qual seja a sua profissão, eles acabam ficando para trás, sendo europeu, sendo um país do continente americano, sendo um país africano, seja um país asiático. Todos os países que têm uma cultura profissional forte, eles conseguem prosperar. E infelizmente o nosso país não tem isso, né? O Brasil não tem isso, nós temos dificuldade para gerar esse profissionalismo e, como eu posso dizer, trazer mais planejamento, para trazer mais ideias, formas de otimizar certos processos. A gente não tem muito isso. Tanto que talvez empresas referências nesse sentido de profissionalismo, a gente pode dizer a Embraer, a gente pode dizer, vamos lá, até mesmo a Petrobras, né? Porque os escândalos políticos, né, que acontecem com a Petrobras não pode afetar os outros profissionais que estudam para que o petróleo seja tirado dos nossos mares, das nossas terras, né? São muitos processos profissionais. A forma com que o Brasil ele faz essa extração do petróleo é uma forma única em certos setores. Então nós somos referência sim. Então poucos exemplos, entende? Poucos exemplos em comparação com os Estados Unidos. Eu acho que outro problema que pode afetar muito mais do que a Lei Áurea, né, com o fim da escravidão da forma que aconteceu, é a questão que o Brasil, até certo ponto de sua história, ele sempre teve uma influência cultural europeia, né? A gente sempre exportou, né? A gente sempre importou no caso, né? A gente sempre importou muita cultura europeia aqui para o nosso país, né? A gente sempre importou muita cultura europeia. E conforme os Estados Unidos ele foi ganhando ascensão,
foi crescendo, principalmente depois das guerras mundiais, né? Mas principalmente da Primeira Guerra Mundial, praticamente os Estados Unidos ele assume ali o controle, né, do mundo. A partir desse momento, há uma mudança de influência. O Brasil passa a cada vez mais sugar a cultura americana, que é uma cultura consumista, né? Existe uma diferença da cultura europeia para a cultura americana. O americano ele tem, sim, certos apegos a certas coisas parecidas com a Europa, mas o que prevalece na cultura americana é o consumismo, né? E a Europa ele já tem aquela coisa mais, como eu posso dizer, cara? Como eu posso exemplificar isso? Ele tem uma forma diferente de entender o que é a cultura e o que não é, sabe? A questão americana, você tem aquela coisa as coisas mais industrializadas, um prazer mais vazio das coisas, entende? Porque quebra, já compra outro, tá sempre consumindo muito, enquanto a Europa ela tem aquela coisa de admirar o que faz parte da história do país, né? É um processo de consumismo mais lento, né? A gente tem aquela questão de você sair para um restaurante, né? Você sai para um restaurante, você for na França, levar uma garota francesa para um McDonald's, ela vai rir da sua cara, ela não vai sair contigo nunca mais. Se você levar para um restaurante baratinho francês, ela vai se sentir super importante. Porque é aquela coisa cultural de você ir num restaurante, comer uma comida francesa, bem preparada, independente se for um restaurante muito caro ou não. Isso são exemplos mais básicos que vieram na minha mente agora. Diferente dos Estados Unidos, onde você tem... Sim, você também tem restaurantes nos Estados Unidos, mas eu estou dizendo que o quê? Você é culturalmente muito mais forte esse sentimento de você valorizar certas coisas do que nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem aquilo, não deu certo, aí outro, tá sempre indo em outro, consumindo outro carro, outra moto, outra casa, é aquela coisa muito acelerada, diferente da forma que o europeu enxerga a vida, né? Independente do país europeu, isso é algo que eu acho que a grande maioria dos países europeus tem, entende? Que é uma coisa de admirar mais o que é do passado, de admirar mais as coisas mais simples, não que eles não sejam consumistas também, mas num nível menos acelerado que é os Estados Unidos. E eu acho que esse processo, né, da gente fazer essa troca de consumir mais a cultura europeia, abandonar no caso a cultura europeia e consumir mais a cultura americana, teve também impacto, porque o Brasil não produz como os Estados Unidos, o Brasil não tem não tem tanto poder de compra igual aos Estados Unidos, não tem tantas oportunidades igual aos Estados Unidos, então você se torna um país ultra consumista, mas você não consegue colocar um ambiente tão próspero quanto é o país que você está almejando ali, deslumbrando. Então é óbvio que vai dar errado, né? Mas conforme o tempo, eu acho que essa balança ainda estava muito bem equilibrada. Essa balança ainda estava muito bem equilibrada ali. Eu acho que as coisas saem de um certo controle, eu acho que nessa geração atual. Um bom exemplo para exemplificar isso é essa geração atual. Se você for ver, eu sou de 2000, a geração dos meus pais, né? Eles têm uma cultura muito mais forte daquela coisa de só quero um emprego legal para fazer um churrasquinho com a família, beber uma cerveja. Pode ser até a cerveja mais barata, mas ter dinheiro para uma cerveja, para um churrasquinho. Uma casinha de praia aqui e ali, num lugar mais simples ali, sem problema nenhum. Enquanto a minha geração, essa geração Z, né, geração 2000 em diante, eu acho que a gente tá muito mais consumista do que eles. Hoje em dia a gente não quer só cerveja, a gente quer a melhor cerveja. A gente só não quer ter um carro, a gente quer ter o melhor carro. A gente não quer ter uma casinha de praia, a gente quer ter casona de praia. Entende? A gente tá num nível muito mais consumista, por quê? Porque o nível de consumo dessa cultura americana tá cada vez mais forte, entende? Tá cada vez mais presente, por conta do crescimento das redes sociais, dos filmes, né? A gente consome cada vez mais filmes americanos, não que nossos pais não consumiam, mas o acesso hoje é muito mais fácil, né? Então tem muitas coisas que eu acho que influenciaram muito mais do que você ir num programa com uma audiência alta e dizer que a Lei Áurea veio num momento... a Lei Áurea poderia ter esperado mais algum tempo para acontecer, né? A Lei Áurea no caso não, mas o fim da escravidão deveria ter acontecido um pouquinho mais tarde, que ia acontecer naturalmente. Só que nós estamos falando de pessoas que viviam em condições horríveis, cara. Horríveis. Aí você vai colocar
a pessoa para viver mais 40, 30, 50 anos naquela situação porque você não quer quebrar o país. Outro exemplo grande a gente tem na Bíblia. Ele que é um cara cristão, não faz sentido nenhum você falar uma suposição como essa, né? Por quê? Pelo que eu li na Bíblia, Deus não estava nem um pouco preocupado se ele tirasse o seu povo do Egito, se isso ia quebrar o Egito. Deus apenas disse: acabou, chega, não dá mais, eu não aguento mais ouvir as lamentações do meu povo, ver o sofrimento do meu povo, né, no Egito, e eu vou tirar o meu povo daqui. Faraó bateu o pé e a gente sabe a história no que aconteceu. Ou seja, nós já temos exemplos bíblicos sobre isso. Quando algo chega a um momento que não dá mais, até mesmo Deus não está preocupado se isso vai gerar prejuízo financeiro para certa coisa. Se aquilo é errado e já passou do certo limite, aquilo tem que acabar e ponto final. Entendeu? Ou seja, o Brasil, a República não aconteceu, né? O fim do Império não aconteceu por causa apenas do fim da escravidão. Teve muitos outros assuntos que influenciaram também. Um que muitos historiadores dizem que é a questão do próprio imperador já estar de saco cheio de governar. Porque se ele batesse o pé e não fosse, ele conseguiria assumir o controle novamente do seu país. Ele conseguiria assumir novamente o controle do império. Ou seja, teve vários motivos que fizeram o Brasil se tornar república. Entendeu? Óbvio que tem alguns que são mais importantes. É óbvio que o fim da escravidão teve um impacto fortíssimo, mas não foi o único, né, gente? Então fica aqui minha reflexão. Eu vou passar a postar mais vídeos nesse modelo. Vou parar de botar IA, vou falar com a minha própria voz. Eu ainda não tenho uma câmera tão boa para filmar, né? Eu falando, vai ser apenas o áudio com a ilustração de algumas imagens. Mas eu espero que vocês gostem e me ajudem a crescer o canal. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre essa minha opinião, esse meu desabafo. E tamo junto, né?